Atualmente, há dados muito interessantes aqui que definitivamente me assustam. Por exemplo, vemos que o ETF de Ethereum teve apenas saídas nos últimos 24 dias. Não teve um único dia de entradas. E isso me preocupa, porque no passado pudemos ver que o Bullrun acabou, quando não temos mais interesse institucional. Aqui em 2021, a partir do momento em que não vimos mais entradas no Bitcoin Trust, o Bullrun também começou a chegar ao fim. E nós iniciamos o mercado de baixa. Tivemos entradas o tempo todo nos ETFs de Bitcoin. Mas desde fevereiro, março, só temos saídas. E, consequentemente, isso poderia lentamente iniciar o mercado de baixa. Pelo menos é o que se poderia pensar. Precisamos falar sobre isso agora. Porque esses são dados muito importantes que definitivamente decidirão nosso futuro. Mas antes de continuarmos, amigos, deixem um like e um comentário como sempre. Eu dependo do apoio de vocês. Este vídeo deu muito trabalho. Agora vou explicar para vocês se estamos entrando em um mercado de baixa ou não. Para completar um ciclo e entrar em um mercado de baixa, precisamos do cruzamento dessas duas linhas médias. Toda vez no passado, a partir desse ponto, entramos em um mercado de baixa. E se olharmos para isso aqui, vemos claramente que ainda estamos muito distantes um do outro. Isso significa que ainda não estamos nem perto de entrar em um mercado de baixa, pelo menos, de acordo com este indicador. Além disso, vemos também, por exemplo, que as reservas de Bitcoin nas exchange estão diminuindo cada vez mais. Cada vez mais Bitcoin está saindo. Se esperássemos o fim de um Bullrun, veríamos entradas aqui. Por que então os grandes vales estariam gradualmente colocando seus Bitcoin nas exchanges? Veríamos entradas aqui, mas não saídas. Isso significa que já são bons sinais. O que também é um bom sinal, vemos aqui nos endereços de Bitcoin que possuem menos de um Bitcoin, eles venderam recentemente. Isso significa que é o varejo que vendeu aqui. Porque se olharmos para as pessoas que possuem mais de 1000 Bitcoin, elas não venderam realmente recentemente. Fica bem interessante com os vales que possuem mais de 100 Bitcoin. Aqui você pode ver, eles compraram de forma realmente agressiva recentemente. Isso é extremamente importante. Porque se assumíssemos agora que este foi o topo e que estamos entrando em um mercado de baixa, teríamos visto aqui que as pessoas que possuem mais de 1000 Bitcoin teriam vendido agressivamente. Mas esse não foi o caso. Mas isso aconteceu no passado. Olhem para isso. Quando subimos tão fortemente aqui, só vimos saídas dos VARs. Aqui, com os VARs, é ainda mais evidente. Quando subimos tão fortemente, só vimos saídas aqui. Nas endereços Rails, eles só venderam. Isso também aconteceria aqui. Se assumíssemos um Bullrun, mas não é o caso. Nós vemos, então, dos Rails, mais entradas. Ambos são sinais e indicadores extremamente importantes, que são muito significativos em relação a um Bullrun ou um mercado de urso. E isso é muito interessante aqui, enquanto a massa agora está com muito medo. Com medo dos preços crescentes dos carros e das tarifas dos Estados Unidos, os grandes atores continuam comprando Bitcoin. Eles não entram em pânico aqui. E aqui alguns estão sendo enganados. Agora temos aqui mais fases de aumento. Estamos caindo em termos de preço. Enquanto o varejo vende aqui, os grandes atores continuam a aumentar suas reservas de Bitcoin. Isso absolutamente não indica um mercado de urso. Isso realmente ainda fala de um touro maduro. Mas o que se deve entender agora é que houve uma análise do JP Morgan. E isso mostrou que no ano passado esse aumento do Bitcoin foi de 28%, devido à MicroStrategy. E o resto provavelmente foram os influxos de Bitcoin, pois mais de 100 bilhões de dólares também entraram no Bitcoin. Isso significa que a MicroStrategy e os ETFs de Bitcoin foram responsáveis por esse aumento de preço no ano passado. Esses foram os principais atores, e atualmente não se vê mais influxos por parte deles. Consequentemente, não estamos subindo, mas é assim que as coisas são. No entanto, isso certamente mudará em breve, quando tivermos certa clareza em relação aos Estados Unidos. E, principalmente, quando virmos uma nova expansão monetária. Porque se virmos essa expansão monetária que está por vir nos próximos meses, como anunciado nos Estados Unidos, também receberemos um tipo completamente diferente de dinheiro nos mercados. Porque esses dois dados nos mostram que no ano passado ou nos últimos meses, principalmente os grandes atores fizeram compras. Mas eles ainda não venderam. Eles, naturalmente, ainda querem vender e querem, é claro, obter bons lucros. Esses lucros só são obtidos com o varejo e o varejo. Ele realmente entra no mercado quando vemos uma expansão monetária aqui. Então, muito capital será injetado novamente nos mercados. E é exatamente então que você pode vender mais caro aqui. De acordo com todos os dados on-chain do Bitcoin, pode-se dizer o que quiser, mas ainda estamos longe de um mercado de baixa.
Mesmo assim, estamos passando por essa fase difícil, que é simplesmente manipulada, onde somos facilmente enganados, embora possamos ver nos bastidores que os grandes jogadores, que controlam o jogo aqui, não se deixam enganar. Eles continuam comprando e comprando. Eles ainda acreditam nisso, e isso já diz tudo. Também vemos nos bastidores que as stablecoins estão sendo cada vez mais fortalecidas. Isso por si só nos mostra que temos muito capital à margem. Esse capital está esperando para ser investido, mas ainda não está totalmente pronto para investir, devido a certas incertezas, devido à política monetária e às tarifas. Mas assim que isso for resolvido, esse dinheiro fluirá para os mercados. E isso já são mais de 200 bilhões de dólares que estão apenas estacionados à margem em stablecoins. Fatos muito importantes. Então, é agora. Não é tão bom que estamos vendo saídas nos ETFs. Portanto, pode-se afirmar que nos ETFs simplesmente não está acontecendo muito no momento. A MicroStrategy não está investindo agressivamente no momento. Isso por si só já garante que não vemos um aumento adicional nos preços. Mas o que precisamos para esse superaquecimento? Precisamos dessas instituições, mas precisamos principalmente do varejo. E realmente ainda não tivemos o varejo no mercado. Claro que já tivemos algum varejo no mercado. Mas se compararmos tudo isso com o ano de 2021, precisaríamos pelo menos o dobro de varejo do que em 2021, porque agora temos TikTok, Instagram e coisas do tipo. Ainda não vimos isso. Só podemos ver esse superaquecimento quando houver realmente muito varejo no mercado. Então provavelmente começaríamos a ver que as grandes taxas estão vendendo. Atualmente, eles ainda estão comprando. E tudo isso não indica que estamos entrando em um mercado de baixa. Isso indica que ainda estamos completamente em uma tendência de alta. Por isso, atualmente, estamos apenas em uma fase de estagnação, mais uma. E depois continua. Mas essas fases de estagnação estão ficando cada vez mais longas e difíceis, pelo menos é assim que parece. Isso se deve ao fato de que os formadores de mercado estão prolongando um pouco o jogo. Os ETFs de Bitcoin ganham principalmente dinheiro durante o bull run, por isso, eles prolongam um pouco mais o processo. Os formadores de mercado, as bolsas ganham mais dinheiro quando há mais pessoas aqui. É ruim para eles se, de um dia para o outro, o preço do Bitcoin apenas despencar e não subir mais. Por isso, temos essas fases de estagnação. Aqui, o dinheiro continua sendo extraído, e esse é o propósito por trás disso, que se possa extrair mais dinheiro daqui. Extraído dos mercados, retirado. Por isso, essas fases de estagnação são feitas de forma consciente. Isso deve estar claro para todos agora. O que também é positivo, estamos vendo cada vez mais saídas de Ethereum das bolsas, o que também indica que teremos tempos melhores para o Ethereum. E que o Ethereum também não está entrando em um mercado de baixa, porque não seria sem motivo que essas baleias estariam comprando de forma tão agressiva. Sim, e neste ponto, espero ter conseguido explicar por que estamos estagnando tão fortemente no momento. Por um lado, devido ao maior ator, a MicroStrategy, e por causa dos influxos de Bitcoin. É apenas por isso que não estamos tendo um desempenho melhor. Mas não é tudo por causa deles. No ano passado, tudo dependia deles, mas este ano precisamos de algumas outras coisas que são decisivas aqui. Caso contrário, acho que isso aqui está bem claro novamente. Na verdade, apenas os grandes estão comprando, enquanto o varejo está vendendo. Os dados, a atividade on-chain, os gráficos, os indicadores não apontam para um mercado de baixa. E mesmo assim, isso já está sendo discutido novamente no mainstream. Alguns supõem que já estamos lentamente entrando em um mercado de baixa, que isso já foi. E assim por diante, enquanto vemos do outro lado. As pessoas que realmente entendem continuam acumulando e permanecem otimistas. Não devemos ouvir o que eles dizem ou o que vemos, devemos observar. O que fazem as pessoas que realmente entendem disso, as baleias, o smart money, e nos guiar por eles? Porque mesmo com os ETFs de Bitcoin ou com a MicroStrategy, mesmo que atualmente não estejam comprando, também não estão vendendo em grande escala. Nos ETFs de Bitcoin ainda há mais de 100 bilhões de dólares. Esses são todos ainda sinais muito, muito bons. Espero que, neste ponto, eu tenha conseguido explicar e mostrar isso de forma adequada para vocês hoje. Se vocês gostaram de tudo isso, sabem o que fazer. E até a próxima, amigos. Tchau.